Fala galera, tá começando mais um Arquibancada Caipira comigo, Diego Pérez, Mário Casemiro e Rodrigo Seixas. E hoje a gente vai falar do icônico Túlio Maravilha e seus 1001 gols. Nessa última rodada da Série A3, saiu o gol número 1001 do Túlio Maravilha, né? Foi na partida entre São Carlos e Taboão da Serra. O São Carlos venceu por 3-1. E o gol do Túlio Maravilha saiu aos 47 do segundo tempo, né? De pênalti, o Túlio fez o seu gol 1001. E já com os dois times já rebaixados, né? Para a segundona de 2020. O São Carlos conseguiu a sua única vitória na competição, vencendo o próprio Taboão do Túlio, né? E o Túlio fez esse gol 1001, né, Rodrigo? O Túlio, né, contando com os gols dele, né, na contagem dele chegou no gol 1001, ele que fez poucos jogos pelo time, né, ele veio com um contrato um pouco diferente, esse foi um dos jogos que ele fez, e ele marcou o gol no último lance do jogo, de um pênalti, assim como ele tinha marcado o gol 1000, que também tinha sido de pênalti. Com o Araxá, né? Com o Araxá, mas isso já faz um tempinho. E agora, jogando pelo Taboão, né? Ele que já tentou jogar uma vez pelo Taboão, não conseguiu. Agora ele conseguiu fazer o gol dele, 1001, que ele decretou o gol como gol da superação. Ele que gosta de dar nomes para os gols dele. Esse foi o gol superação. O problema do Taboão da Serra nessa Série A3 foi não jogar em Taboão da Serra, né? Muitos jogos acabou jogando em Guarulhos, no Antônio Soares de Oliveira, a casa do Flamengo de Guarulhos e da AD Guarulhos. E depois também jogou vários jogos no estádio José Liberati, em Osasco, né? Foi até onde o Taboão jogou até o final da competição, nessa primeira fase, e acabou sendo rebaixado. E vale lembrar que o Taboão da Serra também contava com o atacante Acosta, né? Betito Acosta, ícone aí do Peñarol nos anos 2000. Náutico. Depois jogou no Náutico, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, né, de 2008. Sim. E 2007, perdão. E depois de 2008 vai pro Corinthians, foi vice-campeão da Copa do Brasil. E tinha também o Acosta no plantel aí do Taboão, 2 veteranos, que acabou não segurando um pouco as derrotas aí, acabou sendo rebaixado. Mais midiáticas, né? São midiáticas. O time não tinha uma base, não tinha um lugar para jogar, então assim, tava meio que fadado para não fazer um bom campeonato, acabou dando no rebaixamento. Vale lembrar agora que o Taboão da Serra na próxima temporada não vai poder contar mais com jogadores veteranos, jogadores assim midiáticos, né? O Taboão da Serra tem um histórico recente de tentar contratar jogadores veteranos, jogadores que são um pouco famosos, assim, são famosos pra mídia. Então, o Viola chegou a jogar lá. Também o Viola, o André Luiz. Aquele Lúcio, que era do Palmeiras, o Lúcio, lateral. vários jogadores aí. E o Somália, né, que passou pelo São Caetano. O Edilson. O Edilson, enfim. Tantos jogadores aí que agora na próxima temporada, em 2020, o Taboão não vai poder contar, porque o campeonato da segunda divisão, né, a quarta divisão do Campeonato Paulista, só pode ser sub-23, né? É um problema que alguns clubes reclamam, mas por outro lado você também faz com que os clubes usem jogadores mais jovens e também para promover um pouco a base desses clubes, que também às vezes chega a ser bem fraca também. Você pelo menos dá um incentivo, mas também não sei se seria a melhor regra também não para a última série do Paulista. Eu até discordo, porque assim, você pega a segundona, eu acredito que seria legal permanecesse a regra anterior, né? Você podia ter o número máximo por jogo de 3 atletas com mais de 23 anos. Né? Meio Olimpíadas. Sim, que nem as Olimpíadas. E isso aqui aí foi mudado, acho que desde o ano retrasado, se não me engano. E aí mudou totalmente a segundona. Né? Até porque seria legal, né? Você ter uma base de jogadores jovens e coloca um cara mais experiente ali para dar uma mescla, né? Para ajudar também a garotada. Pro futebol, acho que seria melhor também manter a regra como era no passado. Isso aí. E o programa de hoje a gente vai abordar o Túlio Maravilha, né? A carreira dele, os clubes que ele passou e contar um pouco das curiosidades aí desses 1001 gols aí da carreira dele. Túlio Maravilha, que é o Túlio Humberto Pereira Costa, ele que é de 69, nasceu no dia 2/6, e hoje está com 49 anos, né? Túlio que é natural de Goiânia. Natural de Goiânia. A gente vai falar um pouco da carreira dele, né? Ele começou em 87, o clube da juventude dele foi o Goiás, né? Ele iniciou a carreira profissional em 88 pelo Goiás, depois passou pelo Sion, pelo Botafogo, né? Entre 1994 e 1996.
Aqui a camisa de 95 do Botafogo, né? Acho que foi o melhor período da carreira dele. Campeão brasileiro, Campeão artilheiro do brasileiro. campeonato, gol na final, por mais que ele tivesse impedido, mas é o gol na final. Fez ele chegar à seleção também, né? Foi. E foi o momento assim mais especial da carreira dele, conquistando o título do Botafogo, né? Até então, o título inédito do Botafogo em Campeonato Brasileiro, né? Nesse período atual dos anos 70 até hoje. E depois, assim, foi um marco pro Botafogo aquele ano, né? Tinha um time... Talvez seja o último grande time do Botafogo, né? Pensando depois disso, acho que é. Teve aquela época também do Seedorf, que foi uma ascensão muito grande e tal. Mas assim, de time competitivo, esse Botafogo foi incrível, né? De 1995. E aí depois da passagem dele pelo Botafogo, ele vai pro Corinthians. Ele vai caro pro Corinthians, Corinthians. Vai virar, acho que o maior salário do Brasil, não é isso? Acho que 97. E assim, uma parada muito engraçada, porque assim... eu achei que ele foi um pouco... Ele não teve muita chance no Corinthians, né? Não. Foi engraçado. Muitos corintianos falam sobre isso, que ele foi um pouco injustiçado com relação a isso. Porque ele tinha vaga no Corinthians, o momento que ele vivia, assim, era grandioso de futebol, e ele acabou não vingando, infelizmente, no Sport Clube Corinthians Paulista, né? E aí depois do Corinthians ele passou pelo Vitória, né, da Bahia. Depois do Vitória ele foi para o Botafogo novamente. Passou pelo Fluminense em 99, depois no mesmo ano foi ao Cruzeiro, do Cruzeiro foi para o Vila Nova, do Vila Nova o São Caetano, depois retornou de novo em 2000 no Botafogo, voltou ao Vila Nova, depois joga no Santa Cruz, depois joga no Ujipest da Hungria, né, onde ele consegue o título da Taça da Hungria em 2002, depois passou pelo Brasiliense, pelo Atlético Goianiense, pelo Tupi do Espírito Santo. Depois do Tupi ele teve a passagem incrível, que para muitos assim, uma das passagens mais alternativas da carreira do Túlio, que foi o Jorge Wilstermann, né, um time super tradicional da Bolívia, é o primeiro time boliviano a jogar a Copa Libertadores da América, né, em 1960. Depois ele passou pelo Anapolina, pelo Volta Redonda, que fez uma grande atuação até, utilizando a camisa do Volta Redonda. Depois passou pelo Juventude. Do Juventude foi para o Al-Shabaab, depois retornou ao Volta Redonda, aí vai para o Fast Clube, depois para o Canedense, depois retorna de novo ao Vila Nova, depois em Tubiara, Goiânia, Botafogo do Distrito Federal, Potiguar de Currais, né, do Rio Grande do Norte, depois vai para o Barras, depois retorna ao Canedense, Bom Sucesso, CSE, Tanabi, daqui de São Paulo, Botafogo, Vila Velhense, Araxá, onde ele faz 1000 gols, depois Atlético Carioca e agora o Taboão da Serra, né? Sobrou algum time? Ufa, 40 passagens por clubes aí no Brasil. Caramba, e no são exterior. 32 clubes e 40 mudanças de clube, né? O cara jogou por quase todos os lugares possíveis que ele e antes da gente fazer esse estudo, né? Antes dos times que ele já jogou, eu vendo, assim, tem muito time que eu nem sabia que existia aqui, tem cara. time muito alternativo, ele gosta muito de um futebol alternativo aí. Tem muito clube aí tradicionais aí no currículo dele e clubes, assim, de tradição, né? E assim, a passagem mais alternativa é o Ujipest, né, da Hungria, onde ele sagrou campeão da Taça da Hungria, e no Jorge Wilstermann, né, de clube do futebol sul-americano. Sim. E tem o Al-Shabaab também na Arábia Saudita. E o Sion, né, no começo da carreira. E o Sion. O Sion do Rogério Ceni. Não. O Sion é da Suíça. Da Suíça. Isso, naquele Sinop, que é do Rogério. É o Sion, da Suíça, que foi a segunda passagem pro clube dele na carreira. E foi fora, e depois aí do Sion que ele vem pro Botafogo, né? Até a chegada do Botafogo, ele não era um jogador muito conhecido só antes da época do Goiás, onde ele fez um bom campeonato brasileiro naquele período no final dos anos 80. Né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a passagem dele pela seleção brasileira, né? Ele atuou na seleção de 90 a 1995, né? E jogou 15 jogos. Desses 15 jogos, o Túlio acabou fazendo 13 gols, né? A gente está vendo aí algumas imagens dele pela seleção brasileira. E foi um pouco marcante a passagem dele pela seleção na Copa América de 1995, né? Que foi sediada no Uruguai. E acho que o jogo mais marcante do Túlio na seleção foi a semifinal contra a Argentina, né? Que ele tem o gol polêmica, que ele fala La mano de Túlio, né? Que ele domina a bola com o braço. E o Brasil empata o jogo e depois o Brasil
avança para a final, enfrenta a própria seleção uruguaia na final no Estádio Centenário lotado, e o Brasil inicia a final, né, contra o Uruguai abrindo o placar com o próprio gol do Túlio, e depois no segundo tempo o Uruguai acaba empatando o jogo com o Pablo Bengoechea, né, ídolo do Peñarol, com um belíssimo gol de falta, e acabou empatando. E aí nas penalidades o Brasil acabou perdendo aquela Copa América, o Uruguai consagrou, foi vitorioso, aquele time que tinha o Pablo Bengoechea, tinha o Enzo Francescoli e outros grandes jogadores, e quem perdeu a penalidade para o Brasil na disputa por pênaltis foi o Túlio. Normalmente, cara, tem uma coisa que é impressionante. O cara faz o gol na partida, ele perde pênalti na decisão de pênaltis. Cara, se você fizer uma estatística, isso acontece muitas vezes, é impressionante. Com os grandes jogadores, e principalmente quando o cara é bom, assim, quando o cara é grande jogador. Vale lembrar assim, icônico em Copa do Mundo, o Baggio, porque ele levou assim. Aí no caso ele não fez gol no jogo, mas assim, você tem vários, né? É o cara do time. Mas é o cara do time. Mas o Túlio aconteceu isso, ele fez o gol na final, né? Abriu o placar pro Brasil, mas infelizmente acabou perdendo aquela cobrança, e depois o Brasil acabou ficando com o vice-campeonato, que fez uma boa campanha, né? O Túlio foi um dos principais jogadores daquela seleção brasileira naquela Copa América de 95, mas o Brasil acabou ficando com o vice-campeonato. Depois disso, o Túlio não teve mais oportunidade de jogar pela seleção brasileira, né? E aí acabou passando pelos clubes mesmo e fazendo as suas atuações. Agora vocês ouvem o Túlio, né? O Túlio falou com a gente, ele respondeu algumas perguntas e você ouve ele aí falando com a gente. Bom, meu vínculo contratual já está encerrado, era apenas de 3 jogos. O que ocasionou o fracasso, o rebaixamento do Tabuão, foi mais uma questão política, né? Porque o prefeito lá da cidade proibiu o time de jogar dentro da sua casa, né? No seu próprio estádio, e com isso começou a sair para jogar em Osasco, em Guarulhos, e aí acabou se tornando um campo neutro. E como essa competição é muito difícil, né? As equipes são muito niveladas, então o fator campo faz uma diferença muito grande. Então essa questão política ajudou bastante para esse rebaixamento do Tabuão. Continuo jogando, né? Fiz o meu 11º gol, tenho algumas propostas aí para poder, no meio do ano, jogar mais alguns campeonatos, né? Proposta do Nordeste, proposta do Rio, mas por enquanto agora eu estou concentrado aí no meu projeto social, dando palestras, fazendo clínicas de futebol, e logo a gente vai voltar à ativa novamente. É verdade, é impressionante a minha média, mas é o que eu costumo dizer, né? Isso são jogos oficiais, mas a gente conta também jogos amistosos, né? Jogos, treinos com camisas oficiais de clube, jogos de pré-temporada, então fiz bastante jogos, isso ao longo de 26, quase 30 anos de carreira, então é muito gols, entendeu? Então às vezes o pessoal acaba se perdendo aí na contagem, mas tanto eu, Pelé e Romário, se colocar só jogos oficiais, a gente não vai chegar a 1000, mas por isso a gente coloca sempre jogos amistosos e de pré-temporada. Não, quem me conhece sabe que eu fui artilheiro aí do Brasil 6 vezes, né? 3 vezes da Série A, 1 da Série B, 2 da Série C, maiores artilheiros aí de Campeonato Brasileiro, 3 vezes, junto com o Fred, Dadá Maravilha, Romário, enfim, e o Túlio tem isso, né? O Túlio é movimento, Túlio é superação, Túlio é desafio, Túlio Maravilha, eu quero que eles lembrem aí, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro e mundial. Essa é minha marca registrada. Quando se falar de Túlio Maravilha, vai lembrar sempre de gols. Eu me coloco entre os 10, entendeu? Eu me coloco entre os 10 ali. Tem Romário, tem Ronaldo, Careca, Serginho Chulapa, Reinaldo, Roberto Dinamite, os antigos lá, o Vavá, né? O Heleno de Freitas, Quarentinha, essa turma mais antiga. E eu me coloco ali entre os 10 maiores, entendeu? Sem dúvida, do futebol brasileiro e, por que não, no futebol mundial. Gostei. Algumas foram passagem rápida, questão de 1 mês, 2 meses, mas o lugar assim que eu não gostei, não é que eu não gostei, a adaptação, né? Foi a Bolívia, né? Pelo país, ter dificuldade financeira, problemas de infraestrutura, então a Bolívia foi um país assim que eu me senti menos à vontade, podemos dizer assim, mas o resto eu gostei de tudo, é experiência de vida, e eu sou um cara assim que aproveito bastante todas as regiões do país e do mundo que eu joguei. Não, eu joguei no Fast de Manaus, né, uma cidade chamada Itacoatiara, 300 quilômetros da capital, viaja de barco, né, porque depois você encontra o Rio Amazonas. Então fui jogar num amistoso lá, com um time chamado Manicoré, que era a terra do Guaraná,
Eu tive que viajar 14 horas de barco. E realmente, saí de 5, 6 horas da tarde, só fui acordar, chegar na cidade 8 horas da manhã para tomar café e jogar à tarde. E assim mesmo fiz 2 gols e homenageei lá a terra do Guaraná e ainda aproveitei, botei mais um gol em homenagem ao Açaí. Então, foi uma cidade engraçada, nunca ter viajado 14 horas para poder jogar uma partida no meio do Rio Amazonas. E isso foi um fato inusitado da minha carreira. Vocês ouviram aí o Túlio Maravilha, né? Ele contando pra gente algumas histórias, contando sobre a carreira dele. E agora a gente vai falar um pouco sobre os gols dele. Ele tem 1.001 gols ou não? Então, não dá pra responder com sim ou não. Dá pra responder com depende do critério que você vai usar. Isso assim, a gente tem que falar porque assim, o critério você pode usar com qualquer outros jogadores, né? O caso dos gols do Romário, os gols do Pelé. O Pelé tem gol passagem pela seleção do Exército. Então, se você falar assim, se então o Túlio não tem 1.000 gols, o Pelé também não tem. Se você usar meio polêmico, é meio mesmo polêmico. Critério. Mas vamos lá, a gente pegou o jornal El Gráfico, que ele fez uma estatística sobre os gols, né? A gente até vai falar sobre o critério que eles usaram, mas na estatística deles, o maior artilheiro de todos os tempos é o Romário, com 768 gols. Isso aí, o El Gráfico, o jornal, a revista El Gráfico da Argentina, que foi muito famosa e sim, teve uma fama muito forte todos esses anos, acabou, infelizmente, recentemente. E aí, no caso, eles contam os gols em jogos oficiais, né? Em jogos de competições. Na verdade, o critério a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente explica um pouquinho melhor. Mas o segundo colocado da lista é o Josef Bican, que era um jogador da Áustria, depois da Hungria, depois da Hungria e da República Tcheca. Virou República Tcheca. Ele foi mudando conforme foram os países mudando. E o Bican é daquela época da geração de ouro do futebol austríaco, né? Que eu acho que é a melhor geração do futebol austríaco, aquela época que assim, foi marcante, né? Aí tem o infográfico que tem no livro Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson. Ele mostra o time da Hungria de 34 no jogo contra a Itália de 34. A Itália ganhou esse jogo com o gol do Giuseppe Meazza, o San Siro, né? O cara que dá o nome ao estádio do San Siro. E ele jogou nessa partida. Ele é o G desse gráfico aí que você está vendo, né? Dessa artezinha aí com os esquemas. Ele que jogava nessa época, ele jogou por muito tempo. Ele foi considerado o maior artilheiro do século XX. Se você contar todos os gols, né? Aí contando também os gols oficiais e não oficiais, ele passou de 1.400 gols. Aí você fala contagem total, né? Só que aí na contagem total, assim, a gente não consegue nem contar tão bem, porque alguns jogos são muito antigos, então a gente não tem uma comprovação tão fidedigna assim para você dizer, ele marcou mesmo 1.400 gols. Isso vale ser citado também pelo período quando o Bican atuou, né? Que foi nos anos 30. Isso vale também pro Arthur Friedenreich, né? O Arthur Friedenreich também que foi teria líder mais do de 1.300 gols, né? Jogou no São Paulo da Floresta, enfim. Muitos falam que ele tem mais de 1.000 gols, 1.300 e poucos gols, né? E, enfim, mas tem contagens aí que também... É difícil você fazer essa contagem. Destoa aí. Um joguinho com os amigos, né? Não dá pra saber, porque aquela... Não, o Friedenreich é da época do amador ainda, né? É futebol amador, é muito da época do amador ainda. O terceiro da lista do El Gráfico é o Pelé, com 757 gols. O Pelé que também dizem... muita gente fala do 1.282, né, que seria o número de gols que ele tem. Mas daí também tem alguns jogos que não valem. Por exemplo, o jogo que não vale é, por exemplo, Brasil e Flamengo. Aqueles combinados, o Rio São Paulo. Seleção de Brasília, seleção de São Paulo, esses jogos também não valem. E o Pelé teria esses gols. No caso do El Gráfico seria, por exemplo, Campeonato Paulista, né? Então, na verdade, assim, do El Gráfico, o que eles não... Jogos de competição. Jogos amistosos, eles não consideram amistosos. Por exemplo, amistoso de seleção conta, quer ver? De seleção conta. O que não conta, por exemplo, os gols que o Pelé fez no Santos na África, por exemplo. Por exemplo, amistosos entre clubes não valem, só amistosos entre seleções. Torneios organizados por clubes também não valem. Torneios de verão ou inverno, partidas de pré-temporada também não vale. Jogos que não envolvessem o time profissional, por exemplo, o jogo de base ou, por exemplo, o jogo de um time profissional com um time amador. Duelos festivos, que são aqueles jogos de final de ano normalmente no Brasil. Jogos treinos, que também não vale. Seleções juvenis ou de base. E partidas entre seleção e equipe. Torneio de verão seria o que hoje é a Florida Cup, por exemplo? Sim. Eles não contam. Ou também as viagens que tinha antigamente também, as excursões aí pela África, pela Europa, que aconteceu muito, assim, o Santos viajou muito, nos anos 60, o próprio Botafogo viajou muito,
E até aquele período que também existia aqui, que era o prêmio máximo que você ia para excursão fora, ia para a Europa, qualquer lugar do mundo, e voltasse invicto, era a fita azul. Fita né? azul, a portuguesa tem. Era o principal título tem. intercontinental antes do Mundial de Clubes, né? Sim. Para trás dos anos 60. Quem é o maior campeão da fita azul, né? Da consagração da fita azul, é a Portuguesa de Desportos, que tem 3, né? Aquele torneio da polêmica, né? Do torcedor corintiano, no caso, do Mundial, do primeiro Mundial. Conta? Conta porque é organizado pela FIFA. Ah, sim. Entendeu? Mas, por exemplo, o amistoso que teve agora, por exemplo, a seleção da Catalunha e Venezuela não conta. Porque a seleção da Catalunha não é um país afiliado da FIFA. Entendeu? E nem é um país, né? Mas, assim, é uma região que montou uma seleção, jogou com a Venezuela, teve gol, mas esses gols não vão valer como oficiais por causa disso. Então, são amistosos de seleção FIFA contra a seleção FIFA, assim, né? E voltando para a lista, né, o quarto colocado, o Puskás, né, o Puskás húngaro, né, jogou na Hungria de 54, aquela grande seleção. Ele tem 709 gols nessa contagem do El Gráfico. E, por último, em quinto colocado, o Gerd Müller, o alemão, que também, segundo dizem, teria mais de 1.000 e poucos gols, mas também naquela contagem não oficial. Oficial ele tem 680. E aí esses números dele entram nos números do Cristiano Ronaldo. E aí tem um pequeno parêntese que dá para abrir, ou aspas, né? Que é o seguinte: como o El Gráfico não existe mais, eles não montam mais. Até existe, mas assim, não é um jornal, não é uma revista como já foi, porque ela parou agora no início do ano passado. Então eles não marcam mais os gols. Então quem está atuando, os jogadores da atualidade, não entram nessa lista porque você não consegue atualizar os gols deles. Claro. Então a gente pegou agora o site Ogol, que usa praticamente os mesmos critérios, assim, a certeza é quase 100% que os gols vão ser iguais. Nos jogos oficiais, né? Nos jogos oficiais. E o primeiro da atualidade é o Cristiano Ronaldo, com 682 gols. Se você contar atualmente, ele passaria o Gerd Müller, ele seria o quinto da história. Só que como a gente não tem a lista do El Gráfico, a gente não coloca só por causa disso. Mas ele provavelmente passaria. Logo atrás seria o Messi, né? E logo atrás seria o Messi, né? O Cristiano Ronaldo com 0,71% de gol por jogo, né? Uma média muito grande. Absurda. E o Messi com uma média um pouquinho maior de 0,82, mas menos gols. 659. E logo depois do Messi vem o nosso Túlio. Personagem do dia, o Túlio, né? E por incrível que pareça, os 578 gols, longe dos 1.001, mas ainda assim muitos gols. Em competições oficiais, né? Isso. Os dados que a gente está usando. Ainda é um grande artilheiro, né? E o mais incrível, ele tinha uma estatística de gol por jogo maior que do Messi e do Cristiano Ronaldo, que é 0,93 por jogo. Absurdo. Que é muito absurdo. E logo atrás do Túlio... Logo atrás vem o Ibrahimovic, com 508 gols, média de 0,58. A média de gols já cai absurdamente. E depois o uruguai Luis Soares com 451 gols e 0,63 por partida. Aí no caso do Soares conta as passagens dele pelo Nacional, pelo Groningen, o Ajax, Liverpool e agora o Barcelona. Sim, e uma coisa que vale dizer é que se o Messi e o Cristiano Ronaldo continuarem marcando o número de gols que eles marcam, eles podem daqui a um tempo virarem os dois primeiros da lista de gols oficiais. Porque, sei lá, eles têm 32, 34 anos, né? O Messi 32, o Ronaldo 34. Como o Ronaldo já tem 682 gols... Eu não duvido que ele passe ainda o Romário no número de gols. O Cristiano Ronaldo tá com 33 anos, né? Acho que 34, ele fez agora, não fez? 34. Então, assim, se ele marcar mais 30 gols nos próximos 4 anos, em cada ano, ele passa o Romário. Então, isso vale pro Messi também. Então, assim, é possível que daqui a um tempo os dois maiores artilheiros em gols oficiais sejam Cristiano Ronaldo e Messi. Eles estão entre os maiores da história mesmo, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Já é uma realidade indiscutível. Eu acho que na história ainda, assim... Entre um pouco complicado. Entre os da... Sim, mas assim, eu acho muito complicado você comparar épocas distintas. É muito complicado. Difícil. É uma coisa assim, é até falta de, sei lá, de senso, talvez. Porque é tão difícil, meu. O jogo é muito diferente. Em todos os sentidos. Dentro, fora, dinheiro, tudo é diferente. Então, assim, é muito difícil. Então, eu prefiro dizer que o Pelé é o melhor do século XX e o Messi é o melhor do século XXI. Acho que é uma coisa que dá pra fazer assim, sem arrumar tanta confusão e sem fazer nenhuma... mas aí vão criticar você porque escolheu o Cristiano Ronaldo. É verdade. Não dá, essa daí é uma briga que não tem jeito. E assim a gente vai encerrando o programa. Eu acho que a gente falou bastante, a gente explicou bastante a questão dos gols, né? A história do Túlio. E agora acho que é legal a gente falar um pouco do último programa, né? Que o pessoal gostou bastante. A gente falar do Bragantino, tem muita gente comentando. E eu acho que foi muito legal essa interação e o pessoal
querendo saber do Bragantino, do Red Bull, dessa nova parceria. Então, Red Bull, RB Bragantino, né? Ainda não será esse nome na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda será o Clube Atlético Bragantino com as cores do Massa Bruta. O que vai mudar ali na camisa é o material esportivo, e o patrocinador, vai ser a Nike, né? E o patrocinador, que é o principal grande mudança, investimento. As mudanças a gente vai vivendo com o tempo, né? Sim. A única certeza é que a comissão técnica foi totalmente desligada, né? Marcelo Veiga, Sergião, Felipe e tudo mais saíram. Não se sabe quem vai ser o técnico. Pode ser que seja o Antônio Carlos Zago, pelo que fez no Campeonato Paulista. E que apenas 4 jogadores do Bragantino serão aproveitados com o elenco do RB Brasil, né? Que são o Wesley, o Vitinho, o Peixoto e o goleiro Alex Alves. Acho que são os 4 melhores mesmo. Talvez eu acho que tenha faltado o Lázaro, mas... Pode ser. Mas era o que a gente imaginava. Era o que a gente imaginava. Bom, então esse foi mais um Arquibancada Caipira. No programa de hoje a gente falou do Túlio Maravilha e seus 1001 gols. Continua acompanhando a gente, mandando a sua sugestão. A gente está no Correio de Atibaia, no Facebook e também no YouTube. Valeu, Rodrigo. Valeu, Mário. Esse foi o Arquibancada Caipira. No último vídeo, lembraram que o New York Red Bull inaugurou o estádio contra o Santos e foi isso mesmo. Em 20 de março de 2010, o Red Bull venceu por 3-1 o time treinado pelo Dorival Júnior e com o Neymar. O gol santista foi marcado pelo Germano. Lembraram também que o Leipzig contratou um jogador do Palmeiras, foi o Lucas Cândido, lateral esquerdo de 18 anos, que assinou contrato com a equipe até 2023. Após o outro vídeo, a comissão técnica do Bragantino deixou o clube e uma coisa que esquecemos de falar e é por causa da junção dos clubes, irão subir 3 e não 2 clubes da Série A2 do Paulista. Se você não viu o vídeo anterior, onde falamos da parceria entre o Red Bull e Bragantino, clique aqui e assista agora. Obrigado por ouvir até o fim e até a próxima.